Oi, gente! Então, nessa nossa segunda aula, como eu comentei com vocês na primeira, a gente vai ver ali alguns autores, né, realistas, e eu vou colocar um videozinho para vocês falando sobre o Machado de Assis, que é o nome do realismo no Brasil. E para isso, né, claro, a gente tem que estudar sobre a prosa machadiana. O que foi a prosa machadiana? Foi a prosa escrita pelo nosso nome da literatura, que é o Machado de Assis. Então ele escreveu romances, peças de teatro, poesia, contos, crônicas, textos de crítica literária, de crítica teatral. E ele tinha elementos dentro do estilo dele que eram diferenciados em relação aos outros escritores, que acabavam publicando seus livros dentro do folhetim, que era, né, o que a gente tinha lá no romantismo. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Machado de Assis e sobre as suas obras. Eu sei que, em geral, o primeiro contato com Machado de Assis é na adolescência, através da escola. E esse encontro pode ser meio desajeitado. Eu mesma, quando li Machado pela primeira vez, aos 16 anos, fiquei com a impressão de que era um chato. Algo de outra época que com certeza não tinha a ver com o que eu estava vivendo. Essa é a experiência de muita gente. Felizmente, a adolescência não dura a vida toda e a gente pode encontrar o autor em outros momentos. Hoje eu vejo Machado de Assis como alguém extremamente moderno, ousado e, longe de ficar no passado, é um cronista do presente e uma referência para a arte atual e futura. Ai, alguém pode pensar, lá vem aquela lenga-lenga. Mas dê uma chance para essa narradora apaixonada. Machado é muito legal e eu vou te mostrar por quê. Neto de escravos, negro, nascido em uma família humilde, mesmo sem acesso à educação formal, Machado percorre um caminho raro de ascensão dentro da sociedade brasileira, antes mesmo da abolição da escravatura. Escreveu crônicas, contos, poesia, romances, matérias de jornal, peças de teatro, trabalhou em uma tipografia e foi funcionário público. Aliás, a sua biografia vem sendo resgatada nos dias de hoje pela discussão em torno da sua negritude. O projeto Machado de Assis Real, da Faculdade Zumbi dos Palmares, pretende divulgar amplamente a foto original de Machado de Assis e reparar seu processo de embranquecimento. Da intimidade de Machado não sabemos muito. Mesmo seus biógrafos não destilam muitos detalhes sobre o que ele pensava. John Gladson, um dos maiores estudiosos do autor, diz em entrevista de 2008 que em suas crônicas o próprio Machado disfarçava suas opiniões, sempre numa ironia sem a qual ele praticamente não sabe escrever. O livro A Juventude de Machado de Assis, de Jean-Michel Massa, é um bom estudo sobre a vida do autor. Da sua vida pessoal, sabemos da paixão pela literatura e intelectualidade, o envolvimento com a política e a cultura e o amor por Carolina, mulher com a qual ficou casado durante praticamente toda a vida, depois de uma fase boêmia na juventude. E embora Machado não fosse um militante como entendemos o conceito hoje, tinha uma visão aguda sobre as desigualdades e opressões da sociedade escravocrata da época. Talvez sua obra seja o melhor caminho para conhecer o homem que, sem nunca ter saído do Rio de Janeiro, alcançou a popularidade que muitos artistas sonham. Sua obra-prima, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um marco bem importante na literatura. É o tipo de realização de um grande gênio, que muda o que é produzido em seguida. O narrador do livro é um morto, ou como ele mesmo prefere ser chamado, defunto autor. Quero analisar com vocês alguns pontos e ler algumas passagens de Memórias. A dedicatória do livro já é genial. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Como o narrador está morto e não tem mais vínculos ou obrigações na Terra, pode contar tudo o que quiser com a maior honestidade. Só que é a honestidade dele, muitas vezes arbitrária e monológica. Brás é um narrador duvidoso, mesmo no além. A voz de Brás Cubas tem um equilíbrio entre o que é engraçado e cômico e o que é sério e grave. Ou, como diz Brás, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Machado de Assis é um mestre em exprimir as contradições do que é estar vivo e o que é viver em sociedade. O narrador, com um ponto de vista privilegiado enquanto morto, começa a narrar sua própria história. O capítulo 6, chamado O Delírio, no começo do livro, narra sua passagem através de imagens alucinatórias enquanto experiencia a própria morte. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume, encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou.
deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança. Logo em seguida, com um tom irônico que segue por todo o livro, parte para o nascimento e relata sua vida, seus desejos, suas falhas e sua ideia fixa. A inventividade do livro é marcante. São 160 capítulos, alguns são curtíssimos, com apenas 2 frases, outros contêm orientações cheias de gracejo para o leitor, como: convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. Ou então comentários irônicos sobre o próprio livro, como no capítulo 71, o senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. Pode parecer profanação, mas preciso dizer que alguns começos de capítulo me lembram o humor dos memes. Olha esse aqui. Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Esse eu simplesmente adoro. Digam o que quiserem dizer os hipocondríacos. A vida é uma coisa doce. O capítulo de Como Não Fui Ministro de Estado é feito apenas com pontinhos e deixa o leitor imaginar o que está acontecendo. Tudo isso escrito em 1880. No Memórias, o arco do protagonista não importa tanto assim. O livro é mais sobre a experiência de ler e saborear o sarcasmo e o desencanto desse personagem cheio de opiniões e ideias um tanto disparatadas, como o emplasto Brás Cubas, remédio destinado a aliviar nossa melancólica humanidade. Se por um lado Machado estava inovando, fazia isso por estar em ombros de gigantes. Logo no começo de Memórias, no prefácio, Machado, ou Brás, diz suas influências maiores para a obra. Uma das principais influências de Machado em Brás Cubas é o livro A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy, de Laurence Sterne, autor celebrado nos países de língua inglesa como um gênio excêntrico e marginal. O livro de Sterne também está recheado de procedimentos que testam a atenção do leitor. Além disso, o narrador é irônico e discorre sobre os mais variados assuntos, dos tamanhos dos narizes à importância dos nomes, satirizando a sociedade, as convenções sociais, os escritores e a própria escrita. Assim como Brás Cubas começa a contar sua história depois da sua morte, Tristram Shandy inicia a história da sua consciência antes do seu nascimento, mais precisamente no momento exato da sua concepção. Segundo Susan Sontag, esse paralelo parece uma homenagem de Machado de Assis a Sterne. Essa inovação na forma, além de ganhar cores brasileiras, é acompanhada por um tom crítico, uma visão cuidadosa e detalhada sobre o Rio de Janeiro e um talento raro para o retrato social e psicológico. E se tudo isso acontece como uma viagem pelo interior da cabeça do personagem, a outra inspiração que Machado ressalta também se sobressai. O livro de Xavier de Mestre, um aristocrata francês expatriado que inventou a microviagem literária com o seu Viagem à Roda do Meu Quarto, escrito em... Você curte fotografia? Roberto Schwartz, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, fala sobre isso. A obra de Machado de Assis sempre foi um problema para nossa crítica. Durante muito tempo, ela foi vista como um corpo estranho na literatura brasileira. Hoje, há certo consenso quanto à extraordinária acuidade social e nacional dos seus contos e romances, sem falar em seu alcance crítico e modernidade estética. A viravolta se deu devagar e passo a passo. Em lugar do mestre da língua e do decoro, um tanto engravatado, insosso, que merecia o aplauso do establishment, entrava um Machado perverso, um moderníssimo monstro cerebral, próximo de Dostoiévski, Nietzsche e Proust. Machado foi um grande intelectual, mas erudição e conhecimento, por si só, não garantem um grande escritor. O que Machado de Assis teve de absolutamente único foi sua capacidade de olhar as pessoas e entender as relações entre elas. Ele entra na cabeça das pessoas e desvenda por que agimos como agimos. Muitas vezes, lendo suas obras, dou aquele riso com vergonha, como se alguém estivesse me olhando enquanto eu tropeço. Muitos críticos acreditam que o autor é melhor lido hoje do que em sua época, pois estava, como se diz, à frente do seu tempo. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance fundado na ideia e na incerteza da memória, tema que será amplamente explorado no século XX por diferentes autores. A expressão romance memorialista abarca parte dessa produção, no Brasil e no mundo. Só que não dá para encaixar Brás Cubas nessa expressão por um motivo óbvio e, convenhamos, engraçado. Brás Cubas escancara o quanto nossas memórias são falhas e cheias de lacunas. Memórias estão infestadas pelas emoções, que distorcem o real e não são lá muito confiáveis. Ele impressionou Susan Sontag, uma das maiores críticas literárias de todos os tempos. Drummond de Andrade, quando jovem, não gostava de Machado. Ao longo dos anos e das releituras, passou a admirá-lo. Este ano foi lançado um livro com um título lindo, Amor Nenhum Dispensa uma Gota de Ácido, contando justamente a mudança de percepção de Drummond.
Se aos 22 anos Drummond encarou Machado como um entrave à obra de renovação da cultura geral, 3 décadas mais tarde, lhe dedicou um poema inteiro, A um Bruxo com Amor. Um dos versos dá a medida da admiração. Outros leram da vida um capítulo. Tu leste o livro inteiro. Você não precisa gostar, mas também não se coloque na obrigação de ter uma ideia fixa sobre o livro. Leia com o coração aberto, leia alguns capítulos, releia em alguns anos, aprenda sobre a sua importância e sobre como ele ecoa e permite inovações, seja de pessoas que o negam, seja com releituras ou possibilidades que ele abre. Leia novamente. Como diria o próprio Brás, Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Oi, pessoal. Então, gente, foi um vídeo, né, bastante longo, mas eu tenho certeza que vocês puderam observar ali, ter uma visão em relação ao Machado de Assis, né? Ele foi produzido por uma booktuber, né? E essa booktuber, ela trabalha bastante com o Machado de Assis. E eu cortei umas partes, né? Por isso que apareceu ali um pedacinho dela e de repente outras, até uma propaganda começou a aparecer, mas eu cortei porque ele era, acho que 20 minutos. Então, assim, gente, é para mostrar para vocês a importância de Machado de Assis na história, na nossa literatura, né? Então, os personagens que tem na obra de Machado de Assis eram personagens que tinham uma sondagem psicológica bastante aguçada, né? Como foi falado bastante ali sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi o marco inicial do realismo no Brasil, né? A perspectiva foi inovadora, porque eles romperam com a linearidade. O que é a linearidade? É ter o começo, meio e fim. Aqui eles começaram do fim para o começo, né? Também temos características da ironia, né, para sugerir as ambiguidades, um ritmo bastante fragmentado dentro da obra, as digressões, que são leituras bastante ligeiras e fragmentadas. Além disso, nós temos também, né, o Quincas Borba, Dom Casmurro, Zé Jacó, Memorial de Aires. Dentro dos contos de Machado de Assis, ele traz algumas sutilezas e também ambiguidades. E dentro da produção teatral, o objetivo era falar sobre a vida cotidiana, sobre os problemas das pessoas, e depois para que as pessoas eram mais para serem lidos do que para serem encenados, porque eles também trazem em si a característica realista, que é a característica da denúncia social. E também não podemos esquecer, né, do nosso autor, Raul Pompeia, que foi o homem que escreveu o Ateneu. Então, essa obra, o Ateneu, gente, ela fala sobre os problemas que ele encontrava lá no internato, né? Então, ele escreveu, além dos poemas, ele escreveu também crônicas e narrativas mais curtas. E essas experiências amargas que ele teve dentro da vida no internato. Então, ele mesmo, o Raul Pompeia, foi para o internato, né? Então, ele acabou recriando de forma fictícia essa ida para ele no internato. E a mentalidade bastante adulta e as vivências infanto-juvenis do autor, né? Então, ele trabalhou bastante com isso dentro da obra dele. É uma obra que retrata o fato do Aristarco, né, que é o diretor. Ele se acha um deus, ele se acha o dono do mundo e ele não quer que nada de errado aconteça lá, só que todo mundo consegue perceber que, né, essa visão que eles têm dessa educação voltada, essa parte religiosa do internato em si, ela cai por terra, né, com essa obra do Ateneu, que ele faz uma denúncia de todas as coisas que acontecem lá dentro, né, inclusive relação de homossexualismo, né? Então também a gente vai ver ali na obra, tá, gente? Então, pessoal, depois de falar tanto sobre o realismo, né? Então, assim como tarefa, na verdade, eu quero que vocês façam as páginas 12, 13 e 14 do Revisional 1. Daí, na próxima aula, eu vou fazer uma aula pelo Meet, vou retomar alguns conteúdos aí referentes ao realismo, para a gente poder trabalhar um pouquinho e fazer a correção dos exercícios, tá bom, gente? Então, um bom dia para vocês, né? Um bom fim de semana, fiquem com Deus e até a próxima.